Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nos reunimos aqui nesta Basílica do Sagrado Coração de Jesus, em Conselheiro Lafayette, para ordenar estes nossos irmãos seminaristas, diáconos para o serviço da Igreja. Serão ordenados diáconos em vistas do sacerdócio, em vistas do presbiterado. Por isso, o seu processo de formação não terminou. É uma fase, um momento. Se prepararão de modo especial nestes últimos tempos, até o final do ano, se Deus quiser, preparando-se para serem ordenados presbíteros. Todos nós sabemos que a palavra de Deus inspira as nossas ações, o nosso modo de ser, de agir, de trabalhar, de pensar, de organizar as coisas. Nós somos os operadores, por assim dizer, da palavra de Deus. Por isso, a responsabilidade nossa é imensa, que depende de como nós experimentamos, vivenciamos, aprofundamos a palavra de Deus para nós mesmos. Depende de como nós fazemos isso para podermos colocá-la em prática e sermos sinais, luzes para um mundo que necessita da palavra de Deus. O mundo sempre irá necessitar da palavra de Deus. E nós somos os ministros da palavra. Todos nós nas nossas condições. Os clérigos, diáconos, padres, bispos, todos nós somos ministros da palavra. Todo o povo de Deus, todos os batizados, de alguma maneira são ministros da palavra onde Deus os colocou. Na sua vida familiar, na sua vida profissional, no seu dia a dia, no relacionamento com as pessoas. De modo que todos nós somos responsáveis por anunciar a palavra de Deus. Esta palavra que não é nossa, por isso a responsabilidade. Nós administramos algo que não nos pertence. Vem de Deus. Não é palavra humana. E nós precisaríamos deixar cada vez mais claro isso. Não é um modo de pensar, não é uma opinião, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus é íntegra e permanecerá até o final dos tempos como é. Nós somos servidores da palavra. Estes nossos irmãos que hoje serão ordenados diáconos irão exercer este ministério da palavra. Nas paróquias onde estão, nas comunidades, no meio do nosso povo, serão aqueles que devem em primeira mão, em primeiro lugar, anunciar a palavra de Deus. Diz o apóstolo São Paulo que nós devemos anunciar esta palavra oportuna e inoportunamente. Ou seja, não são condições do dia a dia que vão nos impedir ou vão nos determinar de que devemos anunciar ou não a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser anunciada a todo momento. Ai de mim se eu não evangelizar, diz o apóstolo São Paulo. Se nós somos ministros da palavra, nós temos que estar a serviço desta palavra. Não colocar a palavra a serviço de nós. A palavra não é para ser interpretada segundo os nossos desejos, o nosso modo de querer e pensar. A palavra de Deus deve ser anunciada, mesmo se for contrária àquilo que nós pensamos e queremos. Se a palavra é de Deus, eu não vou torcer a palavra de Deus para que se adapte ao meu modo de querer. Por isso, os diáconos, tornando-se servidores da palavra de Deus, se tornam arautos, ou seja, anunciadores no mundo, e onde Deus os colocou. Outra vez, nos ambientes todos da vida, do dia a dia da vida. Os seminaristas que são ordenados diáconos e hoje serão, assumem esta responsabilidade, preparando-se para serem pastores do povo de Deus. Devem exercer com vigor este ministério da palavra.
fortalecidos pela graça que vem do alto, não pela sua própria capacidade. Claro que estudaram, aprofundaram, meditaram, leram a palavra de Deus, mas devem agora, não somente agora, penso que já fazem isso, devem fazer, mas de modo oficial, em nome da igreja, a partir de hoje, devem viver esta palavra. Meditá-la diariamente. Pelo menos o evangelho do dia que a igreja nos propõe todos os dias, meditar a palavra de Deus. Fazer com que esta palavra se torne vida na sua vida, para depois anunciá-la aos outros. Esta palavra de Deus ajuda, inspira, abre o horizonte, ilumina o caminho, dá segurança, dá forças. Hoje, queridos irmãos e irmãs, inspirados pelas leituras que ouvimos, pelo evangelho que ouvimos, nós todos somos convidados a ir, a sair de nós mesmos, sair das nossas seguranças. E a primeira segurança que nós temos somos nós mesmos. Por isso que muita gente fica egoísta, porque começa a olhar para si mesmo, achando que é muita coisa, que vale muito. Nós somos simples servos de Deus, simples servos da palavra de Deus. E esta é a segurança. Não somos nós, não é a nossa capacidade, a nossa força, a nossa saúde. Nós é que somos os instrumentos de Deus para anunciar esta palavra. Os diáconos deverão dar testemunho pela sua própria vida desta adesão a Jesus Cristo e compreender, portanto, que a proximidade com nosso Senhor não é uma proximidade sentimental, mas é uma proximidade efetiva, vivencial. O testemunho deve ser operativo. O trabalho, portanto, dos diáconos a serviço dos mais pobres porque são a presença especial e escolhida por Jesus Cristo para estar no nosso meio. Ele mesmo disse: quando vocês fizerem qualquer coisa ao menor dos meus irmãos, é a mim que o fazeis. Então isso é questão de fé. Se nós temos os pobres, é porque Jesus Cristo está presente lá e devemos ajudá-los, como se estivéssemos ajudando o Senhor, para cumprir aquela obra de misericórdia que o Senhor nos pede para viver. Tive fome, sede, era doente, preso, estrangeiro, estava sem atenção e vocês me viram, me deram atenção. Assim nós seremos verdadeiros anunciadores da palavra. Iremos testemunhar esta palavra nos irmãos e irmãs que mais sofrem. Aí nos lembramos de uma oração da Santa Missa, onde nós dizemos no tempo do Advento: enquanto o Senhor não chega, não vem até nós definitivamente para julgar os vivos e os mortos, nós o contemplamos nas pessoas. Isto é questão de fé para nós, queridos irmãos e irmãs, caros seminaristas. Dar testemunho da palavra significa vivenciar efetivamente isto no compromisso com os irmãos e irmãs que mais sofrem. Esse compromisso não é pontual, não é de vez em quando, é a vida toda que eu devo consagrar, como nós cantamos, consagrados a Deus na vida e no serviço aos irmãos e irmãs. Por fim, o diácono serve o altar. Não preside. Ele não preside a assembleia litúrgica. Serve o altar. Ajuda os presbíteros. Está a serviço dos presbíteros, para que eles desempenhem o seu munus, o seu trabalho, o seu ministério. Ao preparar o altar, se tornam servidores do corpo e do sangue do Senhor. E devem fazer isso de tal modo que ajude os fiéis todos a compreenderem a profundidade deste gesto
quando nós nos reunimos para participar da Santa Missa, e temos ali o sacerdote que preside a Assembleia Litúrgica, e temos o diácono que está ajudando, nós temos um mistério. E um mistério porque nosso Senhor, quando escolheu, chamou, inspirou aqueles 7 homens que os apóstolos impuseram as mãos e fizeram deles servidores dos mais pobres, das viúvas, daquelas pessoas que eram abandonadas. Quando nosso Senhor os chamou porque eles se tornam os mais próximos discípulos de Cristo. O diácono é o servidor mais amado do Senhor, mais próximo do coração de Jesus, porque coloca em prática aquilo que nosso Senhor viu, experimentou e decidiu-se por eles. Quando chorou sobre Jerusalém e disse: parecem ovelhas sem pastor. Quando multiplicou os pães para alimentar aquela multidão. Quando curou os doentes, ressuscitou os mortos. Nosso Senhor não fez isso para aparecer, mas para anunciar o mistério da presença de Deus no meio do seu povo. Os diáconos são os mais queridos de Cristo, porque eles se tornam as mãos de Cristo, que agem, que fazem com que as pessoas mantenham a sua esperança, não se desanimem, não se deixem vencer pelo desânimo. Queridos irmãos e irmãs, caríssimos sacerdotes, padres que hoje puderam estar aqui, hoje nós estamos contentes. A nossa arquidiocese se alegra muito por estes 6 novos diáconos que serão ordenados. Nós rezamos por eles, claro, sempre rezamos, mas devemos pedir novamente, rezem pelos ministros da igreja, pelos bispos, rezem de modo especial por este servo de Deus, que nem sempre tem toda a força. Rezem pelos nossos sacerdotes, pelos nossos párocos, vigários paroquiais, pelos padres que estão na nossa arquidiocese e que atuam, que ajudam o povo de Deus. Rezem de modo especial pelos nossos diáconos, para que sejam firmes na fé. Sejam alegres na esperança, que não sejam acabrunhados e nem de rosto sombrio. Sejam alegres na esperança e corajosos para viver o amor a Deus e o amor ao próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.